Alerta Geral. No Alerta Geral, bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. São 7h18. As eleições de 2022 aquecem os bastidores políticos. A passagem do presidente Jair Bolsonaro pelo Ceará deixou animados os aliados do Palácio do Planalto que querem fortalecer a pré-candidatura do deputado federal Capitão Wagner do PROS ao governo do estado no próximo ano. As informações chegam agora com Carlos Silva. A passagem do presidente Jair Bolsonaro pela região do Cariri mexeu com os bastidores políticos e especialmente com as articulações com vistas à corrida ao governo do estado em 2022. Uma das frases de Bolsonaro de que em breve o Ceará terá o seu capitão, referência a uma possível candidatura do deputado federal Capitão Wagner do PROS ao Palácio da Abolição, abre caminho para a ampliação do palanque das oposições ao governador Camilo Santana. Wagner se lançou pré-candidato ao governo do estado, está filiado ao PROS, tem o apoio do PSL e do Republicanos e tenta agregar outras siglas que hoje integram a base de apoio ao governo Bolsonaro, como o PP e PL. As duas siglas, PP e PL, têm detentores de mandatos com aliados ocupando cargos na administração municipal de Fortaleza e também no governo do estado. O capitão Wagner é um dos mais fiéis aliados ao presidente Bolsonaro e costura uma ampla aliança para chegar ao segundo turno da disputa pelo Palácio da Abolição. Com um ano de antecedência das eleições, Wagner consegue mais uma vez rachar o PSDB, uma vez que tem o apoio do grupo liderado pelo prefeito de Maracanaú, Roberto Pessoa, e pelo deputado federal Danilo Forte. Ambos estão na aliança com o capitão Wagner. Com informações dos bastidores políticos, Carlos Silva, para o jornal Alerta Geral. Jornalista Beto Almeida, ficaram sim animados os aliados do deputado federal pelo PROS, Capitão Wagner, que se coloca como pré-candidato dos aliados do presidente Jair Bolsonaro no Ceará ao Palácio do Planalto. Lideranças do Republicanos, do PL, do PROS e do PSL estão aí engajadas nessa pré-candidatura e querem fortalecer esse palanque para criar uma disputa que abra a perspectiva do Capitão Wagner chegar ao segundo turno. Movimentação que continua a todo vapor pelos próximos dias. Jornalista Beto Almeida, bom dia. Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Luciano. Olha, a visita do presidente Bolsonaro ao Ceará, Luciano, nessa semana ainda repercute porque ela deixou essa passagem dele com muitos significados na política. E a política vive exatamente disso, de leituras, de avaliações que são feitas para muito além ali da aparência dos palanques, das conversas. E uma dessas repercussões é exatamente a forte ligação feita pelo presidente Bolsonaro ao capitão Wagner. Se até nas eleições municipais passadas de 2020 o capitão tentava manter uma linha de certo modo de independência, mesmo apoiando o governo federal, mesmo apoiando o presidente Bolsonaro, mas garantindo uma certa independência em relação à atuação dele como político, como candidato, até então como parlamentar, dessa vez agora o vínculo foi forte. Foi direto. Essa declaração de dizer que em breve o Ceará também terá o seu capitão não é uma declaração de palavras jogadas ao vento. É uma declaração de um homem que o tem como aliado. E o capitão Wagner não fez qualquer reserva, inclusive pintou, posou para fotos, fez imagens. Então, assim, a vinculação da pré-candidatura de capitão Wagner ao bolsonarismo aqui no Ceará, ela hoje, eu diria que ela está cada vez mais imbricada, para o bem e para o mal, claro. Se o presidente tiver até lá um governo que tenha vencido ou essas etapas de dificuldades que enfrenta hoje, é óbvio que o capitão Wagner vai surfar nessa onda. Do contrário, também poderá ter problemas. Nós estamos no bate-papo político aqui com o jornalista Beto Almeida e agora
as informações sobre a agenda que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai cumprir no Ceará. Mas antes dessa informação com a Raquel Tavares, ainda sobre a movimentação dos partidos de oposição, porque tem uma observação também, jornalista Beto Almeida, eu fiz referência ao PSL, ao PROS, que é comandado pelo capitão Wagner, ao Republicanos e ao PL, mas uma banda do PSDB, liderada pelo grupo do deputado do prefeito de Maracanaú, Roberto Pessoa, também está engajada na candidatura, na pré-candidatura do capitão Wagner ao governo do estado. Pois não, Beto? Não, sem dúvida, e nós percebemos claramente essa divisão. Aliás, muitos personagens, Luzenor, que apareceram ali, inclusive vieram na comitiva do presidente Bolsonaro na sexta-feira ao Ceará, deram indicativos de como poderão se comportar. Vou citar aqui o exemplo. O deputado federal Pedro Bezerra, que ainda continua no PTB, não se sabe até quando, eu acho que até a janela partidária, por exemplo, enfrentou perrengue, porque recebeu o convite, veio no avião presidencial, mas em Juazeiro do Norte, durante as inaugurações, a entrega das unidades habitacionais, que leva o nome do avô dele, foi vaiado, muito vaiado. Lembrando que aqui no Ceará, Pedro Bezerra e o seu pai, o ex-deputado e ex-prefeito Arnon Bezerra, são aliados de primeira hora do governador Camilo Santana. Mas não apenas ele também surpreendeu, Luciano. O próprio prefeito Gleidson Bezerra, que vinha fazendo uma aproximação forte com o governo do estado, forte inclusive lá com o PT em Juazeiro, deu também sinais de que estava ansioso em busca do apoio do governo federal, em busca do apoio do presidente Bolsonaro, tendo inclusive recebido e o presenteado com uma imagem de padre. Tudo ok, tudo normal, não fosse apenas essa, eu diria, proximidade que ele tentou fazer além da conta. Poderia ter sido um recebimento protocolar, vamos dizer assim. As vaias ao deputado federal Pedro Bezerra, jornalista Beto Almeida, dentro da base eleitoral de Juazeiro do Norte, não surpreendem, né? Porque Pedro é filho do ex-prefeito Arnon Bezerra, que disputou a reeleição em 2020 e não conseguiu êxito nas urnas diante do desgaste enfrentado, uma vez que durante os 4 anos de administração, Arnon Bezerra enfrentou investigações da Polícia Civil, do Ministério Público Estadual, do Ministério Público Federal e também da Polícia Federal, diante da avalanche de denúncias sobre má gestão do dinheiro público. Então, o acirramento político e pré-eleitoral acaba abrindo margens para essas vaias. Sem contar o posicionamento dele, né, Zeno? Porque hoje o PTB está aqui com o delegado Cavalcante. Quem é o presidente do partido no Ceará hoje é exatamente o delegado Cavalcante, que foi colocado no comando do partido aqui no estado do Ceará pelo ex-deputado Roberto Jefferson, que inclusive está preso, mas diante do que o Roberto Jefferson considerou distanciamento do PTB, do comando estadual da sigla que estava sobre Pedro Bezerra, no que ele pretendia que era o apoio explícito ao presidente Bolsonaro. Então, ficou lá no palanque muito claro. O Bolsonaro, o delegado Cavalcante de um lado, o Pedro Bezerra ainda no PDT de outro. Então, lógico que os bolsonaristas aplaudiram o delegado Cavalcante e vaiaram com firmeza o Pedro Bezerra.